Olá pessoal, meu nome é Jean Carlos Cararo, sou contador, especialista em planejamento tributário, com MBA em governança tributária, sou professor universitário dos cursos de graduação e pós-graduação, sou controller aqui do grupo empresarial onde a TEM Brasil faz parte e possuo mais de 12 anos de experiência na área contábil, fiscal e gerencial. Estou aqui agora para tratar com vocês na mentoria M10, que a TEM Brasil está promovendo aos seus parceiros. Para que você queira saber mais informações, também a gente vai ter lá o nosso podcast, que é o papo10.tembrasil.com.br. Hoje a gente vai falar sobre a gestão fiscal e operacional da sua empresa solar. Meu nome é Jean Carlos Cararo e é um prazer estar com vocês nesse momento. Uma pequena apresentação minha. Sou bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Planejamento Tributário, MBA em Governança Tributária, sou professor universitário e atuo nas empresas aqui onde a TEM Brasil faz parte. Vamos lá, a gente vai trabalhar um pouco nesse momento sobre as formas de você operar a sua empresa solar para até que a gente chegue a funil as informações e demonstre para você que está nos acompanhando como você vai tratar a parte fiscal e operacional da sua empresa. Tá? Então, o primeiro passo, existem 3 formas de a gente operar a empresa solar. Tá? A primeira delas é a revenda. A segunda, a comissão mercantil. E, por fim, a prestação de serviço de instalação. Vou passar para vocês cada uma delas. Na revenda, a gente tem aqui a figura da TEM Brasil. A TEM Brasil vende para você, revendedor, que vai fazer a venda para o seu cliente final. Então, você paga a TEM Brasil emite a nota fiscal para você, revendedor, que por fim vai fazer a venda para o seu cliente final. Não há essa ligação TEM com o cliente final, certo? Eu vou tratar para vocês aí como a gente vai operar a parte fiscal e operacional disso aí mais para frente. Então, a margem de lucro, o seu lucro, vai ficar aqui entre o preço que você compra da TEM e o que você cobra do seu cliente final. A parte do repasse com contrato, a gente tem aqui a figura TEM Brasil e o cliente final. Como funciona isso? Você, integrador, vai fazer a venda ao cliente final, né? Você vai tratar toda a forma de comércio com o seu cliente e a TEM Brasil vai emitir a nota para o cliente final. Tá? A única coisa que a TEM vai fazer é a emissão da nota fiscal. E, por fim, vai fazer o repasse da comissão mercantil para você, integrador. Tá? Então, aí entre em contato com o pessoal da TEM para analisar aí as particularidades dessa operação. Tá? Então, nesse caso, a TEM emite a nota fiscal apenas para o cliente final. Tá? A venda, toda a negociação é feita por vocês. Na prestação de serviços, nós temos novamente aqui a figura da TEM Brasil. Nós temos o cliente final e a prestação de serviço e montagem. Como funciona isso? Você também vai fazer toda a negociação com o seu cliente, a TEM não interfere nesse momento. A TEM, da mesma forma que foi na operação de comissão mercantil ou de repasse, a TEM vai emitir a nota para o cliente final, né? E você vai cobrar do seu cliente, vai fazer a prestação de serviço da montagem somente. Tá? Então, a TEM emite a nota para o cliente e você cobra o serviço de montagem, a prestação de serviço do seu cliente. Então, nesse caso, a sua margem de lucro está apenas na prestação de serviço e não no repasse como foi anteriormente, certo? Então, é bom a gente esclarecer esses 3 métodos para vocês entenderem qual é a melhor forma de tributação que se encaixa na sua operação. Tá, mas Jean, qual que seria a melhor forma? Aí você vai identificar com os seus clientes o nível de clientes que você atende, a forma que você atende, a forma que você apresenta seu produto. Tá? Então, não existe aqui uma fórmula melhor para se operar. Vai depender do tipo de operação, do tipo de cliente que você atende. Certo? Entendendo isso, vou passar para vocês como a gente vai trabalhar a pessoa jurídica. Para a gente conseguir operar uma empresa de empresa solar, é necessário que a gente constitua uma pessoa jurídica. E o que é uma pessoa jurídica? Consiste em um conjunto de pessoas ou bens dotado de personalidade jurídica própria e constituído na forma da lei. Tá? Eu, Jean Carlos Cararo, sou uma pessoa física. No momento que eu defino ou constituo um negócio com outra pessoa ou posso constituir, que eu vou mostrar para vocês, como um empresário individual, tá?
partir do momento que eu coloco um negócio girar, eu vou constituir uma pessoa jurídica, que ela não existe fisicamente ou naturalmente como eu. Ela existe de forma jurídica, na forma da lei. Então, é necessário que haja essa constituição. São os 3 requisitos para a existência da pessoa jurídica: organização de pessoas ou bens, liceidade de propósito ou fins. Eu não posso abrir uma pessoa jurídica para cometer crimes ou qualquer outra coisa assim. Eu preciso ter licitude nos propósitos, né? E preciso ter capacidade jurídica reconhecida por norma. Então, esses são os 3 requisitos fundamentais para a abertura da pessoa jurídica ou para operar a pessoa jurídica. Tá certo? Tipos societários. Tá? Então, a gente, entendendo que a gente precisa constituir uma pessoa jurídica, é interessante a gente saber que nós temos alguns tipos de sociedade que é possível constituir. Tá certo? Eu vou apresentar para vocês aqui apenas os que interessam, tá? Os que são convenientes para a empresa solar. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, aí vai ter que procurar um material próprio para esse fim. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro vai ser o empresário individual, a sociedade limitada, a empresa Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, a sociedade anônima e o MEI. Tá? Que são as formas que a gente identifica como possíveis de operar a empresa solar. O que consiste o empresário individual? Vou passar para vocês, mas é um método que está em pouco uso, tá? Porque já vou passar para vocês o cenário de por que ele está em pouco em uso. O empresário individual é aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. Jean Carlos Carraro, contador. Tá? Então esse seria o empresário individual. Por que ele, em seu nome próprio, considera-se empresário individual aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou circulação, enfim, ou prestação de serviço. Tá? Não há um desmembramento da personalidade jurídica para com a pessoa física. E aqui que vem o grande problema desse tipo de sociedade. Tá? Jean Carlos Carraro, pessoa física, é igual a Jean Carlos Carraro, pessoa jurídica. Nesse caso, qualquer problema que eu tiver na minha pessoa jurídica será transferido automaticamente para a pessoa física. Tá? O que consiste em problemas futuros. Tá? Não que a gente abra uma pessoa jurídica para lograr alguma pessoa, fazer alguma atividade ilícita. Muito pelo contrário. Mas a atividade empresarial tem muitos riscos, tá? Tem riscos e benefícios. Então, nesse caso, no empresário individual, a gente pode, em um possível problema, trazer esse problema para a pessoa física, tá? Responder por atos financeiros, não financeiros, né? Então, esse tipo de sociedade está quase que em desuso. Desde que surgiu os outros tipos de atividades que eu vou apresentar para vocês, não lembro de ter visto um empresário individual. Mas, enfim, é interessante que vocês saibam que isso é possível abrir. Tá? A sociedade limitada, que é a mais comum e a mais recomendada. Em regra, a responsabilidade dos sócios perante a sociedade está limitada ao capital social. Então, eu, Jean, abri uma empresa e toda a responsabilidade que eu tenho em relação à pessoa física fica limitado ao valor ou percentual que eu coloquei para constituir aquela empresa. Tá? Então, qualquer revés que eu tiver, qualquer infelicidade que eu tiver na minha pessoa jurídica, via de regra não vai transmitir para a minha pessoa física. Por que eu falo via de regra? Porque há casos onde possa ser transmitido, desde que eu haja com dolo, com todas essas situações. Tá? É uma sociedade contratual personificada. Ela está lá no título 2, subtítulo 2 do Código Civil. E ela pode ser formada por uma ou mais pessoas, visando finalidade de lucro. Aqui está em destaque uma ou mais pessoas, porque até há pouco tempo atrás não tinha essa característica de uma sociedade unipessoal. Por isso que era utilizada o empresário individual. A partir dessas alterações que ocorreram, é possível abrir uma sociedade limitada apenas de uma pessoa. Tá? Então a gente mantém apenas uma empresa individual, mas com características de sociedade limitada, o que é mais interessante para o nosso negócio.
Ou mais pessoas, né? Se eu tenho mais um sócio, eu posso estar formando essa sociedade. E por que visando lucro, tá? Porque esse é o fim dessa sociedade limitada. Eu não vou poder abrir uma sociedade limitada para fins filantrópicos, por exemplo. Tá certo? Na sociedade limitada, o capital social é fracionado em cotas, que elas podem ser iguais ou desiguais, dependendo do que você estiver convencionado no contrato, tá? E muita atenção no contrato, tá? Existe uma definição bem bacana para o contrato, por isso que deve ter muita atenção. Olha só, contrato é um termo que a gente assina quando amigos para ser utilizado quando a gente se tornar inimigos, tá? Por que eu falo isso? Quando a gente abre uma empresa, tudo é mil maravilhas, está todo mundo empolgado, está todo mundo feliz com essa possibilidade de lucrar, de inovar, de crescer. Mas pode ocorrer durante o andar aí da empresa um desencontro de ideias, um desencontro de informações que leva a uma desconstituição. Tá? Então é interessante a gente saber fracionar exatamente as cotas iguais, assim como for estabelecido. Tá? Então muita atenção no contrato, principalmente naquele pessoal que faz os contratos padrões, né? Então tem que analisar cada caso, cada tipo de atividade. Tá certo? Ainda na sociedade limitada, estando o capital social completamente realizado, não haverá responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais. Então, eu constituí a minha empresa e defini que o capital social dela vai ser, sei lá, 50 mil reais. Se eu integralizei todo esse capital, ou seja, coloquei todo esse capital na minha empresa, pode ser em espécie, ou em bens, ou em direitos, o que for conveniente, tá? Eu não vou responder pelas dívidas geradas por essa empresa. Tá? Como eu falei, a empresa ela pode, no seu decorrer das suas atividades, ter reveses, né? Então, a gente pode ocorrer nisso. Porém, como eu falei antes, existe casos de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Através de um processo judicial. Então, se a gente agir com dolo, com intenção de produzir efeitos que geram essa dívida, tá? Então eu vou vender placa solar, vou trabalhar, vou prestar serviço, vou emitir nota, vou fazer isso e não vou pagar o tributo, tá? É a minha intenção, ficou comprovado que eu não tive problemas financeiros, eu só não paguei porque eu não quis. Aí existe a desconsideração da personalidade jurídica, que nesse caso, através de um processo de cobrança da Procuradoria, vai sim conseguir chegar na pessoa física. Então veja só, a lei protege a sociedade limitada desde que os sócios ajam também com licitude, tá? Se eu vou fazer alguma sacanagem, vou fazer alguma fraude, vai sim atingir a minha pessoa física. Aí você pode cobrar pelos bens, vai negativar a pessoa física e tudo mais. Tá? Então muita atenção. Com a alteração trazida lá no artigo 1052, parágrafo 1º do Código Civil, a sociedade limitada, a unipessoal que eu falei antes, não será um novo tipo societário implementado no ordenamento jurídico. Né? Ele não é um novo tipo societário, ele apenas foi aderido ao tipo de sociedade limitada. Outro tipo de atividade bem bacana, só que começou a também ficar em desuso pelo incremento da sociedade unipessoal, é a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. Tá? Essa modalidade ela é formada por uma única pessoa, da mesma forma que uma sociedade unipessoal. Tá? Ela está lá no artigo 980-A do Código Civil Brasileiro. O capital social da EIRELI ele deve ser totalmente integralizado no momento que você constitui a sua empresa e não será inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Então, no momento que eu for constituir a empresa, eu vou precisar observar qual é o salário vigente no momento e o capital social deve ser totalmente integralizado no momento da constituição. Tá? Eu preciso constituir ele tanto, pode ser em dinheiro, como eu falei antes, bens ou direitos. Lá no artigo 2º, lá no parágrafo 2º do artigo 980, determina que a pessoa natural titular de EIRELI não poderá ser titular de mais uma pessoa jurídica nessa modalidade. Tá? Então eu só posso constituir uma EIRELI, tá? Não posso constituir várias EIRELIs.
Então, por esses motivos, a Eireli está passando a ficar em desuso. Porque se eu posso abrir uma sociedade unipessoal sem essa limitação dos salários, dos 100 salários mínimos e também na questão de não poder ser sócio de outra empresa, é muito mais vantajoso eu constituir uma sociedade unipessoal. A pessoa jurídica poderá figurar de mais de uma Eireli, com exceções. Tá? Então aqui, no caso de pessoa jurídica, eu posso participar de mais de uma Eireli, tá? No caso de holdings, né? Holdings de participações e tudo mais. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a Constituição, que a constituiu. Tá? É o mesmo caso da sociedade limitada. Tá? Na Eireli, ela é formada apenas por uma pessoa e também, se não agir com dolo, com fraude, como eu falei anteriormente, o patrimônio da pessoa física não é atingido pelas dívidas sociais da pessoa jurídica. Passando para o próximo, que é a sociedade anônima, a SA. Tá? A sociedade anônima, ou a companhia, ela terá o capital dividido em ações. Então, já é uma característica que distingue da sociedade limitada. Na sociedade limitada, nós temos a divisão por cotas. Na sociedade por ações, nós temos a ação. A responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Tá? Então, nesse caso da SA, se eu tiver uma SA, eu fico apenas responsável no limite das minhas ações. Então, existe uma separação das SAs, as sociedades anônimas de capital aberto e de capital fechado. Tá? Vou passar para vocês aqui. A de capital aberto, ela nasce como oferta pública de ações, então elas estão lá na Bolsa de Valores para ser comercializadas, elas são regulamentadas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E as sociedades anônimas de capital fechado são constituídas inteiramente pelos fundadores, ou seja, obtêm seus recursos dos próprios fundadores, limitados a estes. Por mais que ela é dividida em ações, elas não são comercializadas a mercado, a quem queira comprar. Ela é restrita, ela é fechada. Um dos grandes problemas da sociedade com ações é a burocracia envolvida. Então, basicamente, a SA ela é destinada a grandes empresas. Não que isso seja uma regra, para ser uma SA tem que ser uma grande empresa. Porém, o custo envolvido para você administrar uma SA nos remete a direcionar a uma grande empresa, tá? Porque a gente tem que dar publicidade aos seus atos, publicar balanço, publicar resultado. Então nós temos um custo de manutenção muito alto para uma SA. Então não faz sentido às vezes a gente ter um faturamento ou um tamanho de empresa menor e querer uma SA. Por mais que ela tenha vantagens societárias, essas vantagens são diluídas ou são anuladas por esses outros gastos, por esse outro custo de manutenção. Tá? Então, como eu falei, vantagens societárias, publicidade e custo de manutenção. Aí nós temos aqui também o MEI, que é o microempreendedor individual, que foi criado há pouco tempo, né, no nosso país, mas é um tipo de atividade bem bacana, principalmente para quem está começando. Tá? O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Então, eu estou começando lá com a minha atividade solar, minha empresa solar, para não precisar ter todos os gastos de constituir uma empresa normal, uma sociedade limitada, uma Eireli, ou qualquer outro tipo que for, eu vou constituir um MEI. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. O MEI fica limitado a uma receita bruta acumulada nos ano calendário anterior, ou em curso, de até 81 mil reais. Tá? Então, esse pode ser um fator limitante ao MEI. Tá? Como a gente está falando de placa solar, de sistema solar que envolve valores mais altos, a gente pode ficar limitado à receita. Tá? Por mais que a gente tenha vantagem na abertura do MEI, na sua operação, deve ser observado aqui os limites de receita. Mas agora eu só vou ser prestador de serviço, eu vou fazer a negociação, mas apenas eu vou cobrar do cliente a instalação. Aí eu posso verificar aqui a possibilidade de se enquadrar como MEI. Né? Talvez eu não vou atingir os 81 mil reais anuais. Como funciona? O MEI
ele pode exercer de forma independente, tão somente as ocupações constantes no anexo 6, lá da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então vocês precisam acessar essa resolução, pode colocar lá no Google mesmo, resolução CGSN número 140 de 2018, que lá vai ter uma lista de atividades que são permitidas para a inclusão no MEI, tá? Então não são todas as atividades que são permitidas. Como eu falei antes, a prestação de serviço, de instalação, eletricista, encanador, essas coisas podem ser optantes pelo MEI, tá? Mas pode ser que você tenha alguma atividade a mais lá na sua empresa que essa atividade seja impedida. Então é interessante você observar essa resolução. Caso tenha dúvidas, procure talvez um contador de sua confiança. O MEI também ele não pode ter filiais, né? Ele é limitado a apenas um único estabelecimento. Ele não pode participar de outra empresa, então se eu já constituir um MEI, eu não posso ser sócio de outras empresas, né? Independente da modalidade que ela for constituída. E eu também fico limitado à contratação apenas de um funcionário. Eu posso contratar um funcionário a um salário mínimo mensal, só que eu não posso contratar mais funcionários. Então a gente tem essa limitação do MEI. Então, resumindo, gente, a gente tem todas essas atividades essas formas de constituição da pessoa jurídica, e vocês devem analisar com cuidado, talvez com o seu advogado, com o seu contador, qual se enquadra melhor no seu tipo de atividade, na sua forma como você vai operar. Se você tem mais sócios, se você é sozinho, como você quer operar, se você vai prestar serviço, se você vai revender. Então é interessante que você tenha essas definições para daí constituir a sua pessoa jurídica e começar a operar, tá? Mas Jean, eu já estou trabalhando, eu já estou operando a minha empresa e eu não sei como eu constituir a minha pessoa jurídica, tá? Conversa com o teu contador, verifica se o enquadramento está adequado, porque é interessante não deixar arestas nesse tipo de coisa, tá? Porque você pode ter problemas lá para frente, tá? Não quero apavorar ninguém, mas é interessante que isso seja sempre resolvido e seja sempre correto. Passando para essa segunda etapa, vamos tratar sobre tributos. O que consiste tributos? O Estado, com sua função de entidade reguladora, necessita de recursos para realizar suas atividades. Esses recursos têm como fonte de origem os tributos. Então, aquilo que a gente recolhe é necessário para que o Estado mantenha a sua função. Tá certo? Então, indo além, no Brasil, nós temos o sistema tributário mais abrangente e complexo, ou melhor, um dos mais abrangentes e complexos sistemas fiscais tributários do mundo, tá? Isso ocorre pelo grande número de tributos que nós temos em vigência no nosso país e também pela grande quantidade de obrigações acessórias, burocracia, que dá esse título não muito bom para o nosso país. Como está previsto lá no nosso Código Tributário Nacional como definição de tributos? Então, lá no nosso artigo, na Lei 5.172, que é o CTN, lá no artigo 3º, define o seguinte: o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É interessante a gente saber aqui, sair dessa mentoria, sabendo o que é tributo e o que não é. Vamos lá, por definição, prestação pecuniária compulsória, tá? É obrigatória. Eu não posso escolher pagar ou não pagar. Ela é obrigatória e ela deve ser paga em moeda ou de alguma forma que esse valor possa ser expresso em moeda, definido em moeda. Não posso cobrar tributo sobre um ato ilícito, tá? Então, por isso que multa de trânsito não é tributo, tá? É uma sanção de um ato ilícito. E, por definição, tributo não constitui sanção de ato ilícito, tá? Então, é interessante que vocês saiam daqui com essas definições. Ele deve ser obrigatoriamente instituído em lei, não há como cobrar tributo sem que haja uma previsão legal para isso. E
também tem que ter uma atividade, ele deve ser cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Quer dizer o quê? Apenas um auditor, alguém que seja responsável pela cobrança desse tributo, tem competência para fazer isso. Tá? Então vamos puxar um exemplo aqui para uma prefeitura. A gente tem o prefeito municipal que administra a casa civil, digamos assim, do município, e nós temos o auditor de tributos. Compete única e exclusivamente ao auditor de tributos fazer o lançamento ou cobrar o tributo do sujeito passivo. Tá? Não pode o prefeito, ou o governador, ou o presidente, quem quer que seja, fazer essa cobrança, porque ele não tem atividade vinculada. Tá? Então essas definições é interessante para a gente conseguir entender os tributos que eu vou passar para vocês aqui no decorrer da mentoria. O que são tributos, portanto? Os impostos, tá? A gente tem aí uma gama deles: ICMS, IPVA, IPTU, imposto de renda. Tá? Temos também aqui as taxas. Então, todas as taxas que a gente paga para o uso do serviço público também é considerado um tributo, porque ele se adequa a essas características. As contribuições especiais, contribuições ao PIS, contribuições ao COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, contribuições de melhoria, então aquele tributo, aquele valor que a gente paga lá quando sai uma obra na frente da nossa casa, na frente do nosso imóvel, tá? Também é considerado um tributo por definição. E os empréstimos compulsórios, é uma figura que está no ordenamento jurídico tributário brasileiro, porém ele não está em uso. Tá? Então existe apenas a previsão constitucional, a previsão legal para essa cobrança. Tá certo? Então vamos lá. Todos os tributos então são impostos, taxas, contribuições especiais, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Nós vamos tratar aqui os tributos que são envolvidos na cadeia, na atividade de fotovoltaica. Então não é interessante a gente tratar, por exemplo, de IPVA aqui, porque não faz parte do escopo da nossa mentoria. O primeiro deles é o ICMS. Tá? O ICMS é de competência tributária dos estados e do Distrito Federal. Tá? Está previsto lá no artigo 155 da nossa Constituição Federal. Tá? Apenas os estados podem cobrar o ICMS. Então, a União, os municípios não podem fazer a cobrança do ICMS. E aonde que incide o ICMS? Na circulação de mercadorias, prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e também nos serviços de comunicação. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente vai ter a nossa atividade fotovoltaica. Ou seja, quando a gente está comprando uma placa solar, comprando um inversor, comprando um sistema solar, nós temos a presença da circulação de mercadorias. Tá? Existe a transferência de posse de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Nós estamos diante da incidência do ICMS. A partir que existe a incidência do ICMS, cabe aos estados e o Distrito Federal a competência de fazer a cobrança desse tributo. Então, o fato gerador desse tributo, no caso aqui, como nós estamos falando de Santa Catarina, então toda vez que fazer a venda, via de regra vai ser de Santa Catarina, o fato gerador está previsto lá no artigo 1º, lá do nosso regulamento, que fala o seguinte: operações relativas à circulação de mercadorias, prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Então, no momento em que ocorrer essa venda, essa circulação de mercadorias, nós estamos diante do fato gerador do ICMS, tá certo? Se a gente, provavelmente nós temos muita gente aqui de outros estados, basicamente o regulamento do ICMS, no que tange a parte básica, a parte principal do tributo, ele é basicamente iguais para todos os estados, mas cada estado possui a sua particularidade. Então, independente de onde que você está falando, está nos ouvindo, é interessante que você veja como é constituído lá o ICMS do seu estado. E com que base de cálculo eu vou calcular o ICMS? Também remetendo a Santa Catarina, lá no artigo 9, o valor da operação. E remetendo à nossa atividade,
A base de cálculo do ICMS vai ser o valor da mercadoria, né? Então, se eu estou vendendo o nosso sistema solar por 1.000, a base de cálculo do ICMS vai ser 1.000. As alíquotas vai depender de cada estado. Aqui a gente tem uma salada de fruta muito grande no país, tá? Então, no caso de Santa Catarina, as alíquotas variam de 4% até 25%. Tá? Eu vou explicar melhor ela agora nos próximos slides. E nós temos aqui um fator bem interessante no ICMS, que é o seguinte: quem é o contribuinte do ICMS? Quem que paga, quem que recolhe o ICMS? No caso do tributo indireto, que é o ICMS, nós temos o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. O que quer dizer isso? O contribuinte de fato é aquele que vai pagar o ICMS. Tá? Então, quando você compra uma mercadoria, no preço dela está embutido lá o ICMS. Então, você é o contribuinte de fato, porque você é o adquirente dessa mercadoria. Mas o contribuinte de direito, ou seja, aquele que a lei institui a cobrança, é aquele que promove a circulação. Vocês já vão ver nos próximos slides que o sistema solar basicamente é isento de ICMS. Mas se fosse tributado, aquele que está adquirindo o sistema solar é o contribuinte de fato, porque recai nele a carga tributária do ICMS. Por quê? Porque no preço de venda está embutido o valor do ICMS. Em próximos mentorias a gente vai tratar um pouco sobre o preço de vendas e eu vou ensinar vocês a colocar o ICMS por dentro do preço da mercadoria. E o contribuinte de direito, no caso, seria aquele que está promovendo a circulação, aquele que vai fazer o recolhimento lá do ICMS no final do mês. Como eu falei, a gente vai tratar agora das alíquotas. Em Santa Catarina, nas operações internas, ou seja, aquelas que ocorrem dentro do limite geográfico catarinense, ocorrem dentro do estado de Santa Catarina. Ela varia de 7% a 25%. Tá? Como funciona isso em outros estados? Cada estado constitui as suas alíquotas, mas basicamente elas também obedecem a esse limite. Tá? O que ocorre é que a alíquota comum, por exemplo, a alíquota normal em Santa Catarina é 17%. No estado do Rio Grande do Sul, que é próximo aqui, 17,5%. No estado do Paraná, 18%. São Paulo, 18%. Rio de Janeiro, 19 ou 20, se não estou enganado. Tá? Então, cada estado define a sua alíquota básica. Então, ela vai variar de acordo com a superficialidade ou com o uso do produto de 7% a 25%. Então, se é um produto de cesta básica, se é um produto de uso popular, né, básico, ele tende a ter uma tributação mais baixa, a partir de 7%, chegando até 25% para um produto com um uso mais supérfluo ou não tão social, digamos assim. Tá? Então, por exemplo, cesta básica 7%, cigarros, bebidas alcoólicas 25%. Então, essas são as alíquotas quando existe uma operação dentro do estado. Quando nós estamos falando de uma operação interestadual, ou seja, que ela ocorre entre estados, tá? Estou vendendo de Santa Catarina para o estado do Paraná, estou vendendo do estado do Paraná para o estado de São Paulo, estou vendendo do estado de São Paulo para o estado de Santa Catarina. Tá? Quando há essa troca de estados entre emitente e destinatário, nós temos uma regra nacional, tá? É mais fácil compreender nesse caso. Então, quando nós temos como destino a mercadoria os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais, nós utilizamos a alíquota de 12%. E quando nós vendemos para outros estados, utilizamos a alíquota de 7%. Exemplo, estou vendendo uma mercadoria de Santa Catarina para o estado do Rio Grande do Sul, 12%. Estou vendendo uma mercadoria de Santa Catarina para o estado da Bahia, 7%. Tá? Então, essa forma de definição, de separação das alíquotas, é uma convenção nacional definida pelo nosso Senado, tá? Para que você adicione margem aos estados que, teoricamente, possuem uma capacidade econômica menor, tá? Que são os estados do Norte, do Nordeste e também o Espírito Santo. Tá? Então, apenas é uma forma que a União, ou que a nossa Câmara, enfim, o Senado, definiu
ou instituiu para que a gente consiga separar ou dar mais potencial econômico para os estados de destino. A partir de 2013, com a resolução número 13 de 2012, foi convencionado que as mercadorias importadas, né, passam a ter uma alíquota de 4% nas operações interestaduais. Exemplo, se eu estou vendendo de Santa Catarina para São Paulo, via de regra eu iria utilizar 12%. Mas se essa mercadoria for importada ou for produzida com insumos superiores a 40% com origem estrangeira, eu vou precisar tributar essa mercadoria a 4%. Tá? Por que ocorreu isso? Novamente, o Senado Federal entendeu que estava existindo uma guerra fiscal entre os estados, tá? Onde, por exemplo, o estado de Santa Catarina beneficiava importadores, dando um cenário econômico um pouco mais atrativo, trazendo reduções de alíquotas, meios mais fáceis de importar. E isso dificultava para estados que não têm essa característica de importação, ou, por exemplo, não têm acesso a vias marítimas. Né? Então, a arrecadação ficava basicamente nos estados onde possui um sistema de importação um pouco mais evoluído. E isso prejudicava os demais estados, principalmente aqueles que não têm sistema portuário. Tá? Então, com essa redução de 4 na operação interestadual, a diferença entre os 4 e a alíquota de destino vai ficar toda para o estado destino, tá? E não para o estado origem, como acontecia anteriormente. Tá? Então, resumindo, se eu vou vender dentro do estado, é necessário que eu verifique qual que é a alíquota da mercadoria naquele estado. Tá? Se eu vou vender para fora do estado, eu vou verificar qual que é o estado de destino daquela venda, tá? E vou aplicar a alíquota. Agora, se a minha mercadoria é importada, como é basicamente as placas solares, os sistemas solares, eu vou utilizar 4%. Tá? Então, é muita atenção nesse cenário. O ICMS possui uma característica bem especial, que é a não cumulatividade. Então, o que significa não cumulatividade? É assegurado ao contribuinte, ou seja, aquele que está fazendo o recolhimento, o direito de creditar-se do imposto que foi cobrado anteriormente quando a entrada de mercadorias real ou simbolicamente. Como funciona isso? Trata-se do princípio constitucional lá do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º. Todo aquele valor de ICMS que eu paguei na operação anterior, é possível que eu acredite nessa operação de compra. Né? Então, somente poderá ser aproveitado o crédito desde que haja efetiva autorização legal. A regra geral é que a entrada com o ICMS só dá direito ao crédito se a saída também for tributada. Todavia, existem exceções, ou seja, saídas não tributadas com autorização para manutenção do crédito, quando gera créditos acumulados. Então, o que acontece? Se eu comprei uma mercadoria de dentro do estado, por exemplo, Santa Catarina, essa mercadoria vai vir com 17% de ICMS destacado na nota fiscal. Eu vou poder pegar aquele valor de ICMS e creditar em uma conta gráfica lá na minha contabilidade. Quando eu for fazer uma nova venda, fazer a venda dessa mercadoria, eu vou agregar o meu valor, a minha margem de lucro, e vou novamente pagar ICMS. Então, se aquele valor que eu creditei na operação de compra, eu posso utilizar como uma moeda de pagamento da nova operação de venda. Tá? Esse é o princípio da não cumulatividade. Tá? Mas nós temos que observar aqui, né? Somente eu posso aproveitar se tem autorização legal e se a operação subsequente também for tributada. No nosso caso da energia solar, não vou dar muita ênfase à parte de não cumulatividade, porque basicamente a gente vai entrar nesse cenário aqui, ó, pessoal. O convênio número 101, de lá de 97, concede a isenção do ICMS nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar, eólica, nos quais especifica. Depois vai estar disponível lá o link, vocês vão poder consultar lá o convênio número 101. Esse convênio, então, dá a isenção de ICMS para os sistemas solares fotovoltaicos, tá? Que abrange, então, os produtos comercializados pela TEM Brasil.
Porém, pessoal, é interessante que vocês saibam que essa isenção, essa não cobrança de ICMS, ela não exime a emissão de documento fiscal. Por mais que a gente está falando de uma operação isenta, não nos permite a não emitir documento fiscal. A gente precisa continuar com as obrigações acessórias, né? Emitir o documento fiscal, fazer a apuração lá do ICMS, entregar as declarações ao fisco estadual e tudo mais. E não se aplica a contribuinte do Simples Nacional. Nos próximos capítulos ou nos próximos módulos, a gente vai tratar sobre os regimes tributários da pessoa jurídica. Tá? Então eu vou passar para vocês lá o Simples Nacional. Então, quem atua na modalidade do Simples Nacional e revende, no qual vai incidir ICMS, não vai poder usufruir lá o benefício de isenção da energia solar. Tá? Então, isso é interessante que vocês fixam e que vocês tenham conhecimento. Recapitulando, se a gente revender uma mercadoria, a gente vai estar diante do fato gerador do ICMS. Então, eu vou precisar observar as alíquotas lá da operação, se é a operação interna ou interestadual, tá certo? Mas agora, se eu estou vendendo um sistema solar, eu vou estar diante da isenção, não se aplica às alíquotas, tá? Então, seria basicamente como se a alíquota fosse zero, tá? Eu tenho um benefício dos estados em relação à energia solar. Por que foi feito isso? Por que foi constituída essa isenção? Para justamente fomentar a atividade, que o pessoal utilize o sistema fotovoltaico, a geração de energia limpa. Né? Então, por isso que foi constituído lá num convênio, numa união entre os estados. Cada estado tem disciplinado isso como ele regulamenta. Tá? Então, o estado de Santa Catarina tem o seu regulamento em relação à isenção, o estado do Paraná tem o seu, o Rio Grande do Sul tem o seu, e assim por diante. Tá? Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, é interessante que vocês observem lá para ver quais são as premissas que o estado de vocês definiu em relação à energia solar. Tá, mas Jean, por que você falou que tinha que tributar, agora está isento, você confundiu a nossa cabeça? É interessante que vocês saibam que essa mercadoria ela é tributada por lei. Tá? Vejam bem o que eu vou falar. Ela é tributada por lei. Porém, existe uma medida provisória, tá? Uma medida através de um convênio, que dá uma isenção por um período. Tá? Então, esse período, onde estiver em vigor essa norma, o sistema fotovoltaico vai estar isento de ICMS. Tá? Mas pode ocorrer dos estados revogarem esse benefício e a gente passar para aquela regra anterior. E também, como vocês sabem, vocês podem estar vendendo componentes adicionais. Tá? Então, você pode vender estrutura, cabeamento e todos esses componentes a mais que vão obedecer às regras anteriores do ICMS. Então, é interessante que vocês saibam como funciona o ICMS e que, especificamente, o sistema, ou melhor, o gerador solar está diante de uma isenção. Certo? JJ Instalações Comerciais. A qualidade dos alimentos que colocamos em nossas mesas passa diretamente pelo bom armazenamento dos produtos em nossos supermercados. Clientes exigentes pesquisam, clientes felizes indicam, clientes satisfeitos retornam. A JJ Instalações Comerciais é uma das maiores indústrias de equipamentos expositores secos e refrigerados do Brasil. O processo criativo ultrapassa fronteiras. Inspirado em tendências mundiais, produzimos todos os tipos de soluções para organizar e demonstrar todo o potencial de seus produtos, unindo beleza ao que há de mais moderno em equipamentos para varejo, como gôndolas, checkouts, balcões, fruteiras, adegas, sistemas de armazenagens, distribuídos para mais de 10 mil pontos de vendas no Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, Bolívia e Angola.
Localizado na cidade de Maravilha, Santa Catarina, a JJ conta com um bem estruturado parque fabril de 35 mil metros quadrados de área construída. A atualização tecnológica é uma das principais preocupações da empresa. Por isso, são investidos em sofisticadas linhas de produção com equipamentos robotizados para o processo industrial. Tudo acompanhado por uma equipe altamente qualificada que juntos garantem o mais alto padrão de qualidade em todas as etapas da produção. Tudo começa em seu qualificado núcleo de engenharia, prestando consultoria, desenvolvendo soluções para cada cliente, agregando projetos 3D e departamentalização a seus produtos. O resultado são equipamentos únicos, com design inovador e menor custo-benefício. Depois de projetados, os expositores são desenvolvidos através de modernos processos de produção, tecnologia e maquinários de ponta. A tecnologia em processamento de chapas metálicas utilizadas pela empresa está entre as mais modernas do mundo, trabalhando com alta performance em sistemas de desenhos paramétricos. As peças pintadas em pintura eletroestáticas possuem uma maior resistência, tornando os produtos resistentes à corrosão e impactos. O alto padrão de qualidade dos produtos também está associado ao acabamento de primeira em seus expositores. O amplo catálogo de cores torna os expositores únicos e diferenciados, agregando maior valor aos equipamentos produzidos pela JJ. Com o pensamento em oferecer cada vez mais qualidade e durabilidade em seus produtos, o eficiente controle de produção garante o menor tempo possível desde o processamento do pedido até a entrega e montagem ao cliente, fazendo com que a JJ orgulhe-se de ter uma das entregas mais rápidas do Brasil. A preocupação com o meio ambiente é uma constante, por isso a JJ desenvolve ações que visam reduzir o impacto ambiental, como o uso de gases ecológicos nos sistemas de refrigeração. Além disso, a empresa trabalha com uma linha exclusiva de baixo consumo. Todos os produtos desta linha passam por um rigoroso controle de qualidade e são certificadas pela Portaria 371 do Inmetro, que garantem alto rendimento, baixo consumo de energia e maior durabilidade aos motores, oferecendo aos clientes redução nos custos operacionais, como o de energia elétrica. Tradição, inovação e qualidade são conceitos que fazem parte da nossa história. Somos uma empresa que não cansa de inovar, criando sempre produtos que se adaptam a projetos inovadores, sempre buscando a excelência, entregando aos clientes expositores com garantia de qualidade e design diferenciados. Eu venho de uma família de industriais, que sempre prezou pela inovação, tecnologia e criatividade. Como diretor da empresa, atuo diretamente no setor de engenharia e desenvolvimento de novos produtos, acompanhando as tendências do varejo no mercado mundial. Tenha certeza que o produto que você está adquirindo é de altíssima qualidade e nossa meta é em breve sermos em nosso segmento a empresa mais tecnológica da América Latina. Alie-se você também a esta marca. Com o melhor custo-benefício, você vai potencializar suas vendas e conquistar novos clientes.
JJ Instalações Comerciais. Nossos produtos são o seu sucesso. Seguimos aqui com o PIS e COFINS. Após a gente falar do ICMS, vamos falar do outro tributo que está envolvido na cadeia de comercialização. Tá? As contribuições para o PIS e COFINS correspondem aos mais complexos tributos da atualidade. Isso decorre da dificuldade de apuração dessas contribuições e também da enormidade de legislação e pela forma que ela é apresentada, né? A gente tem legislação de PIS e COFINS espalhada por tudo que é lado. Então isso dificulta. Diferente do ICMS, onde cada estado possui um regulamento, quando eu tenho dúvidas eu vou lá naquele regulamento e consulto, o PIS e COFINS é muito espalhado. Tá? Não existe uma consolidação bacana dessa legislação. Tá? Então o PIS e COFINS é os tributos mais complexos que a gente vai tratar nesse módulo. Tá? Então é muita atenção aqui ao PIS e COFINS. Outro fato interessante ao PIS e COFINS, que ele vai incidir em todas as modalidades que você for operar. Então o ICMS, vocês já viram aí que ele vai, para você integrador, ele vai incidir apenas se você for fazer a revenda, né? Se você comprar a mercadoria da TEM e emitir a nota fiscal direto para o seu cliente, né? Caso contrário, ele vai incidir apenas na emissão da TEM para o seu cliente. E o PIS e COFINS, ele vai incidir tanto na questão de comercialização quanto na prestação de serviço. Tá? Então, muita atenção ao PIS e COFINS. O PIS e COFINS são espécies do gênero contribuições sociais, que são tributos que têm como traço preponderante a arrecadação de recursos para o custeio da previdência social, assistência e saúde. Diferente do ICMS, que é um imposto, tá? O imposto ele tem como característica a arrecadação entrar no bolo geral do cofre, né, do erário. Então, entra valor do ICMS, entra valor do IPVA, entra valor do imposto de renda, ele fica tudo num bolo lá para custear as atividades do Estado. O PIS e COFINS são contribuições vinculadas. Tá? O dinheiro, o fruto de arrecadação do PIS e COFINS, somente pode ser usado para custeio da Previdência, assistencialismo e saúde. Eu não posso, por exemplo, pegar dinheiro do PIS e COFINS, eu não, né? O governo federal. Não pode pegar dinheiro de origem do PIS e COFINS e aplicar lá com construção de rodovias ou pagamento de servidor não vinculado à previdência, assistência e tudo mais. Certo? Então essa é uma característica, digamos, conceitual que difere o ICMS com o PIS e COFINS. Vamos lá, o PIS e COFINS, ele tem duas formas de apurar ele, tá? A forma cumulativa e a forma não cumulativa. O que significa? Então a gente vai precisar definir quais das duas formas nós vamos apurar. Na alíquota, no regime cumulativo, nós temos a alíquota de 0,65 para PIS e 3 para COFINS. Tá? Até eu defini aqui 4%, mas não se encaixa na atividade aqui, é 4% apenas para o sistema bancário. E no regime não cumulativo, a alíquota de PIS é 1,65, de COFINS é 7,6. Tá, mas Jean, se eu posso pagar 0,65, por que eu vou pagar 1,65? Se eu posso pagar 3, por que eu vou pagar 7,6? Porque se eu pagar uma alíquota maior na saída, eu posso utilizar o regime não cumulativo, onde é permitido a utilização de créditos. Ao contrário do regime cumulativo, onde se acumula, que não é permitido a utilização do crédito. Quase parecido com o sistema que a gente tem no ICMS. Então, no regime não cumulativo, se eu comprei uma mercadoria ou tenho algum gasto, eu posso utilizar o crédito de PIS e COFINS para abater aquele débito que eu vou ter posteriormente. Tá? Eu vou precisar obedecer algumas regras específicas que eu vou passar para vocês mais adiante, mas é basicamente parecido com o ICMS. Tá? Então, no regime cumulativo, se acumula, eu pago uma alíquota menor, porém não é permitida a utilização de crédito. No regime não cumulativo, eu pago uma alíquota maior na saída, porém eu posso utilizar crédito. Tá, mas Jean, qual que é o melhor regime? O que eu posso adotar para a minha atividade?
Tudo depende, tá? É necessário que vocês façam um cálculo, preferencialmente contrate alguém especialista na área, um contador, um assessor, um consultor, que faça esse cálculo, porque cada atividade tem particularidades que vão definir qual é o melhor regime, se é o não cumulativo ou se é o cumulativo. Tá? Então é interessante que vocês façam esse cálculo para ver qual é o equilíbrio desses tributos, tá? Se é melhor optar por um ou por outro. Onde se aplica, pessoal? O regime cumulativo ele é restrito para as pessoas jurídicas do lucro presumido ou o lucro arbitrado. Tá? Em alguns casos específicos, ele se aplica para as pessoas jurídicas do lucro real, tá? Mas não vem ao caso para as atividades do sistema fotovoltaico. Então, vocês tenham em mente, PIS e COFINS cumulativo apenas para o lucro presumido, com alíquota menor, sem direito a crédito. Regime não cumulativo, apenas para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Mas o que é lucro real, o que é lucro presumido? Vou passar para vocês mais para frente os regimes tributários da pessoa jurídica. Tá? Então, se você que já tem uma empresa e ela está constituída no lucro presumido ou lucro arbitrado é difícil, né? Mas lucro presumido, você vai utilizar regime cumulativo. Se ela é lucro real, regime não cumulativo. Tá? E aqui embaixo nós temos aqui o princípio, a norma geral de cada um deles. Tá? Então vejam só, a gente já tem uma separação de legislação aqui. Como eu falei antes, por isso que ele é tão complexo. Tá? Cada parte do tributo está espalhado em legislação específica. Então é isso, é esse quadro que vocês precisam resumir, que vocês precisam entender basicamente para saber o funcionamento do PIS e COFINS. Tá certo? Regime cumulativo e regime não cumulativo. Regime cumulativo não permite crédito, regime não cumulativo permite crédito. Tá? Aquele que não acumula, permite crédito. Aquele que acumula, não permite crédito. Tá certo? Como funciona a apuração do PIS e COFINS? O que eu vou utilizar como base de cálculo? Para as contribuições do PIS e COFINS são as receitas ocorridas no mês. Por isso que eu falei que ele incide sobre todos os tipos de modalidade de operar a atividade fotovoltaica, tanto na revenda quanto na comissão mercantil, lá no nosso repasse, e também na prestação de serviço. Tá? Todas elas, nós estamos diante de uma receita. Estando diante de uma receita, né, um faturamento, uma emissão de nota, o que for, a soma daquelas receitas que são ocorridas no mês estão diante do fato gerador do PIS e COFINS. Para apurar o PIS e COFINS, eu preciso excluir lá da base de cálculo o ICMS ST e o IPI. Também preciso excluir ou dar crédito, dependendo da modalidade, as devoluções. Tá? Se eu tiver uma devolução, não vou pagar PIS e COFINS sobre ela. Tá? E também agora vocês devem estar informados, quem já trabalha com esse tipo de tributo, que o ICMS normal também pode ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Tá? Isso, para conseguir isso, via de regra, teria que entrar com uma ação judicial, tá? Porque isso estava em discussão lá no nosso glorioso STF. E a partir então de mês 3 de 2017, independente de ter ação, você pode fazer a exclusão. Tá? Essa foi uma decisão recente que passou a valer a partir do mês 3 de 2017. Tá? Mas eu recomendo que vocês conversem com os seus contadores, com a sua assessoria jurídica lá, de como fazer para excluir o ICMS normal. Tá? Então eu posso excluir o ICMS cobrado por substituição tributária, o IPI e as devoluções da base de cálculo. O ICMS normal, aquele destacado na nota de forma normal, esse eu também posso excluir, mas aí eu peço para vocês verificarem lá como está o caso de vocês. Então, basicamente, é assim que a gente apura o PIS e COFINS. Tá? Então, a gente pega as receitas do mês, exclui lá o que tem de ICMS substituição tributária, o ST, e também exclui o valor IPI, se for o caso. Né? Reduz a devolução e, se quem tiver ação judicial ou quem já tiver autorização para excluir, exclui o ICMS. Então, se eu tenho
100 mil de receitas, eu vou excluindo esse aí até ter a base de cálculo normal lá do PIS e COFINS. Quem é não cumulativo, optante pelo lucro real, tem a possibilidade de descontar crédito. Então, vejam só, se eu sou lucro presumido, eu vou lá na minha base de cálculo e aplico lá 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Tá? E aí eu já vou ter o valor que eu preciso recolher de PIS e COFINS. Porém, quem está no regime não cumulativo precisa obedecer aqui essas regrinhas que eu vou passar para vocês agora, que é um tanto quanto complexas, tá? Eu vou passar para vocês para que vocês saibam que ela existe, mas é interessante que vocês também conversem com seus contadores, com a sua assessoria jurídica, tá? Então, lá na Lei Complementar 10.833, que trata da COFINS não cumulativa, no artigo 3º ele fala que poderá ser descontado o crédito das contribuições de PIS e COFINS quando a gente tiver as seguintes operações. Vamos lá. Bens adquiridos para revenda. Então, quando eu comprar alguma mercadoria que eu vá revender, eu posso utilizar crédito daquela mercadoria. Tá certo? Então, eu comprei um sistema solar fotovoltaico e vou revender ele. Tá? No momento em que eu emitir a nota fiscal de venda, vai estar incidido o PIS e COFINS. Se eu for optante do lucro real, no regime não cumulativo, eu posso descontar créditos porque eu estou adquirindo bens para revenda. Tá? Eu só não posso aproveitar crédito se esse PIS e COFINS estiver por sistema de substituição tributária do PIS e COFINS, tá? Que é só o caso de areia, pedra e também cigarros, que não seria o nosso caso, e também itens monofásicos, né? Itens de higiene, medicamentos, pneus, peças de veículos e tudo mais. Tá? Então, se eu estou adquirindo bens para revender, eu posso descontar créditos. Tá? Então, se eu comprei essa mercadoria por 10, eu vou lá, aproveito 1,65 e 7,6 e desconto do valor que eu vou pagar lá quando eu for fazer a venda. Ainda na mesma lei, quando a gente está falando de itens para revenda, o crédito ele será da seguinte forma: como eu não destaco, como eu não tributo o IPI no momento que eu for fazer a venda, eu também não posso utilizar ele quando ele estiver na compra, tá? Então, se a gente for contribuinte do IPI e descontar ele lá da nossa apuração da receita, eu também não posso utilizá-lo no valor do crédito, tá? Então, se eu comprei mercadoria por 100 e ela tem 10% de IPI, eu só posso aproveitar os 100, não posso aproveitar os 110. O ICMS creditado ou não, tá? O ICMS eu preciso incluir na base de cálculo do crédito. Se eu tiver frete, então eu comprei a mercadoria aqui da TEM, o valor gasto de frete para chegar a mercadoria até meu estabelecimento, que ela esteja em condições de venda para o meu cliente final, esse valor de frete também é um custo de revenda, então eu também posso utilizar como crédito. Tá? E se eu tiver mais gastos com armazenagem, essa mercadoria saiu aqui da TEM, foi para um armazém, foi para algum depósito, e eu tiver algum gasto, eu também posso aproveitar crédito disso. Tá? Então, em resumo, inclui-se na base de cálculo o IPI quando não recuperável, o ICMS creditado ou não, frete pago a terceiros, armazenagem de mais gastos para colocar o produto em condições de estoque. Então, mas Jean, teve a nossa decisão lá favorável para excluir o ICMS normal da base de cálculo do PIS e COFINS. O que eu faço quanto da entrada? Vejam bem, a decisão lá do STF, ela consiste em excluir o ICMS da base de cálculo da receita. Ela não fala nada do ICMS da base de cálculo da compra. Tá? Quando a gente está falando da receita, a gente está falando do artigo 1º e 2º da Lei 10.833. Quando a gente está falando de compra, a gente está falando lá no artigo 3º. São dispositivos legais distintos que não devem ser utilizados na mesma regra. Tá? Então, também oriento vocês a conversar com seus contadores ou consultores, quem quer que seja. Tá certo? Então, essa aqui seria basicamente a regra para tomar crédito de itens para revenda. Informação interessante, não inclui-se a base de cálculo
né, base de cálculo, custo de frete de frota própria e ICMS-ST. Se eu for pegar o meu caminhão, vir aqui na Tem Brasil, pegar essa mercadoria, o valor gasto de combustível, de manutenção, de salário do motorista, eu não posso utilizar como crédito de PIS e COFINS, tá? Na minha opinião, isso é uma falha da legislação, mas cabe apresentar o que é correto, o que a legislação permite aproveitar crédito. Ainda, a gente pode aproveitar crédito, seguindo lá no artigo 3º, agora a gente pula para o inciso 2º, dos bens e serviços utilizados como insumo, que é a principal discussão do PIS e COFINS. O que é insumo? Tá? O que é insumo? Então, toda vez que eu for produzir algum determinado produto ou estiver prestando um serviço, todo aquele gasto caracterizado como insumo, eu também posso utilizar como crédito. Então, aqui, muita atenção para os prestadores de serviço, aqueles que têm o repasse ou têm a instalação. Então, todos os gastos, tanto de mercadorias como serviços, eu posso caracterizá-los como um insumo vinculados à prestação de serviço, tá? E aproveitar crédito em relação a isso, tá? A discussão do insumo, ela dura por muito tempo, tá? A gente tem várias correntes de pensamento, de ideologia tributária, que defende um parecer ou a elasticidade do que é insumo. Tá? Alguns defendem que o conceito de insumo é amplo e que ele deve abranger todos os gastos da pessoa jurídica. Outros são mais conservadores e definem que insumo é apenas aquilo que está estritamente ligado à prestação de serviço ou à produção de bens. E, por fim, uma terceira corrente, que é a que está mais em voga, inclusive mais aceito pelo CARF, pela própria Receita Federal, é uma corrente que fica entre os meios dois, tá? Entre os dois, as duas formas de pensamento. Tá? Não é tão elástica, mas também não é tão conservadora, não é tão restrita. Tá? Que é a corrente que foi decidida lá pelo STJ, ministro Mauro Campbell, tá? Que diz o seguinte: são insumos para o efeito lá do artigo 3º todos aqueles bens e serviços pertinentes ao ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração, ou seja, se eu tirar esses bens e serviços, importa na impossibilidade da prestação de serviço, ou cuja subtração obsta à atividade da empresa ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviços resultantes. Tá? Quer dizer o seguinte: se eu estou prestando um serviço, tá? Vamos lá, eu vou fazer a instalação do sistema solar fotovoltaico. Para fazer essa instalação, eu tenho lá vários gastos, né? Eu tenho material de consumo lá para instalação, parafuso, serra, ferramentas e tudo mais. Tá? Se eu não tiver esses gastos, eu não vou ter como prestar meu serviço. Então, ele é essencial para a minha prestação de serviço. Logo, se eu estiver no regime não cumulativo, eu posso tomar crédito disso. Tá? Agora, aquela mercadoria lá que é destinada ao uso e consumo da atividade administrativa da empresa, da atividade comercial, tá? Existem correntes jurídicas que defendem a manutenção do crédito, ou seja, que você pode tomar crédito disso, tá? Mas informo a vocês que a Receita Federal não permite, tá? Então é interessante que vocês novamente conversam com o seu contador, conversam com a sua assessoria jurídica, tá? Para verificar qual é o tamanho da elasticidade do conceito de insumo dentro da atividade de vocês lá. Porque a gente, daqui da TEM, consegue observar superficial como vocês estão operando, mas nós não sabemos os números de vocês, como vocês operam no dia a dia. Então é interessante esse trabalho de análise, tá? Em relação ao conceito de insumos. Seguindo no crédito de PIS e COFINS, nós já falamos então que nós podemos tomar crédito daqueles itens que nós vamos revender e daqueles itens ou serviços que são considerados como insumos. A lei ainda permite que nós tomamos créditos da energia elétrica,
tá? Aqui, independente se a gente é uma revenda, se a gente é um prestador de serviço ou se a gente for uma indústria, tá? Aquele valor que eu pago de energia elétrica, eu posso creditar PIS e COFINS. Também, pessoal, se eu tiver um aluguel da minha instalação lá do meu prédio, de máquinas, de equipamentos, desde que esse aluguel é pago à pessoa jurídica e também utilizado nas atividades da empresa, eu também posso aproveitar crédito. Também eu posso aproveitar crédito em relação àqueles valores de prestação de arrendamento mercantil, tá? Os leasing. Então, se eu estiver contratando um leasing operacional, tá? Nós temos duas modalidades de leasing, tem o leasing financeiro e o leasing operacional. Aquele leasing operacional que consiste quase como se fosse um aluguel, que no final do período de abrangência do leasing, esse bem não é seu e sim do banco que constitui o leasing, o valor dessas prestações que vocês pagam é possível de crédito. Tá? Então, tem que ser observado lá quando eu contratar um leasing. Tá? Aí é uma vantagem ou uma característica de planejamento tributário. Se eu tenho determinado bem, será que não é vantagem eu comprar através de um leasing e tomar o crédito? Tá? Então, vou dar aqui uma dica para vocês. Depois vocês me mandam a comissão desse crédito que vocês vão tomar a mais aí. Ainda, posso tomar crédito em relação às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado. Então, se eu comprar uma máquina, se eu comprar um veículo, eu posso tomar crédito, porém, desde que ele estiver vinculado à produção de bens, ou seja, se uma máquina vinculada lá à minha indústria, ou na prestação de serviço. Tá? Então eu comprei lá uma ferramenta sofisticada para prestar o serviço de instalação, posso tomar crédito. Tá? Comprei um veículo, onde é que eu transporto as placas solares, onde é que eu transporto as ferramentas, onde é que eu pego ele na minha empresa e vou exclusivamente para prestar o serviço, também posso tomar crédito de PIS e COFINS. Ainda, também posso aproveitar crédito sobre as edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa. Tá? Então, eu posso tomar crédito do valor lá que eu paguei do imóvel onde está localizada a empresa. Ou se eu estou num imóvel de terceiro, se eu fiz uma melhoria, eu reformei uma parede, se eu arrumei o telhado, pintei, esse valor gasto eu também posso aproveitar de crédito. Tá? A única observação que eu faço em relação ao inciso 6 e 7 é que tem uma característica própria para aproveitar esse crédito. Tá? Então, você, no caso, deve aproveitar em relação à depreciação desses itens. Nas máquinas e equipamentos, existe uma previsão legal que você pode até aproveitar de forma integral. Então, se eu comprei esse determinado item, eu posso aproveitar ele no mesmo mês. Porém, a regra geral é que você aproveite pela depreciação. Tá? No caso de edificações, tá? Eu estou constituindo a minha empresa lá, eu estou mudando, fazendo um novo prédio, seja ele administrativo, seja ele para operação, o valor gasto naquele prédio eu posso aproveitar o crédito em até 24 vezes. Tá? Então são características próprias desses dois incisos aqui. Também posso aproveitar crédito se eu comprar um ativo intangível, se eu fizer uma aquisição de uma empresa, comprar marcas, patentes e tudo mais. Tá? Um ativo intangível, aquele que não tem corpo, tá? Isso eu também posso aproveitar crédito. Seguindo nas apurações de crédito, tem uma característica bem bacana aqui que distingue o regime cumulativo do regime não cumulativo. No regime cumulativo, as devoluções de venda devem ser excluídas da base de cálculo. Já no regime não cumulativo, elas dão direito a crédito. Tá? O efeito financeiro final é basicamente o mesmo, tá? Mas é interessante que vocês saibam essa distinção, principalmente quando vocês forem questionar alguma apuração de tributo. Tá? Então, no caso do regime não cumulativo de PIS e COFINS, a devolução gera crédito e não dedução da base de cálculo. Outra forma de aproveitar crédito é os valores gastos em armazenagem e frete quando da venda. Tá? Então, eu mostrei para vocês antes que aquele frete
pago, por exemplo, da TEM Brasil até a sua empresa, que consiste no frete da aquisição daquele bem, daquele sistema solar, daquela placa, daquele inversor, esse eu posso aproveitar crédito, tá? Através lá do inciso 1º. Agora, se eu tenho um frete para levar essas mesmas placas, esse mesmo gerador solar até o meu cliente, onde eu for fazer a instalação, esse valor do frete eu também posso aproveitar crédito, porém com base lá no inciso 9. Tá? Então essa é uma diferença. Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda. Tá? Outro fato interessante também aqui do frete, que a legislação tributária não permite aproveitar crédito dos gastos de frota própria, tá? Nessa modalidade. A Receita Federal entende que frete aqui é apenas os pagos para terceiros, tá? Existem também correntes que defendem que o frete ele pode ser aberto por uma frota própria também, tá? Tanto gastos com pneu, combustível, manutenção, tudo mais. Tá? Mas informo a vocês que a Receita Federal provavelmente vai glosar esse crédito, tá? Ela vai bloquear. Tá? Então tem que ter um subsídio muito forte aqui, jurídico, um apoio contábil jurídico para tomar esse crédito. Tá? Então a lei permite que a gente tome o crédito de frete, porém apenas aquele contratado de terceiro, tá? Não aquele de frota própria. Então esse basicamente é a regra do PIS e COFINS. Tá? Vou recapitulando. 2 regimes distintos de apuração. Regime cumulativo, aquele em cascata, aquele que acumula, com uma alíquota menor na venda, porém sem possibilidade de crédito. Tá? E o regime não cumulativo, aquele que não vai deixar acumular, não vai dar efeito cascata. Então eu pago uma alíquota maior, porém eu tenho direito a crédito. Tá? Qual direito a crédito? Ou direito a crédito a quê? Passei para vocês agora todos eles detalhados. Tá? Então vejam a complexidade do PIS e COFINS, tem muita coisa envolvida. Tá? O ICMS ele é mais restritivo, eu posso aproveitar crédito lá das mercadorias e em alguns casos do ativo imobilizado. Tá? Mas o PIS e COFINS ele é um pouco mais complexo, então eu dei uma abrangência maior, até porque ele está mais presente na nossa cadeia, nas nossas atividades de fotovoltaico. Desde sua fundação, a Rotoplas tem uma incessante busca pela qualidade e melhoria contínua em produtos e procedimentos. Neste período, inovamos, investimos em tecnologia e atingimos objetivos. Amamos o que fazemos. Cada projeto, cada parafuso, cada peça produzida, cada detalhe nos torna mais obcecados pela excelência. E é assim que vamos seguir. Hoje estamos orgulhosos de apresentar o nosso climatizador evaporativo Unidade 100.000. Uma conquista gerada pela qualidade de nossos produtos e pela satisfação de nossos clientes. Hoje é um dia histórico para a Rotoplas. Fabricamos o nosso climatizador número 100.000. Obrigado a todos os colaboradores, representantes, fornecedores e clientes que confiam na Rotoplas. A conquista da Rotoplas é o sucesso de todos. Acompanhe as novidades no nosso site e redes sociais, porque para nós da Rotoplas as inovações tecnológicas não param. Obrigada mais uma vez pela confiança, porque juntos podemos mais. Rotoplas, maior empresa de climatização evaporativa da América Latina. Próximo tributo que a gente vai destacar aqui é o ISSQN, ou o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Tá? Também incide nas atividades de sistema solar. Tá? Em que momento? Na prestação de serviço. Tá? O ISSQN é de competência tributária dos municípios. Está lá no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal. Então, apenas os municípios podem cobrar o ISSQN, ou Imposto sobre Serviços. Tá? Então, a União, os estados, eles não podem fazer a cobrança do ISS. Aqui daí nós temos um problema do estado, desse tributo. Né? Se cada município está autorizado a cobrar, cada município tem sua lei. Tá? Então, todos os municípios do país, cada um possui uma lei ou uma
norma específica de ISS-QN. A gente possui no ordenamento brasileiro uma norma geral, que é a Lei Complementar 116. Porém, cada município tem as suas regras específicas de obrigação acessória, de emissão de nota fiscal, de distinção de alíquota. Tá? Então, o ISS-QN ele tem essa complexidade por causa do espalhamento da legislação. Tá? Mas, basicamente, ele é um tributo mais simples que o PIS e COFINS. Aonde que ele está incidindo, ou onde que ele incide? Por isso que eu falei que ele está previsto lá nas nossas atividades. Ele incide na prestação de serviço. Tá? Então, no momento em que eu prestar um serviço, tá? Seja ele ali talvez no repasse ou na instalação, eu estou sujeito ao ISS-QN. Tá? E aí eu destaquei aqui no material que apenas os serviços constantes lá na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Tá? É apenas um fato protocolar. Tá? Então, o serviço, para eles valer, ele tem que estar lá na Lei Complementar 116. Mas todo serviço que você for prestar envolvido aqui na nossa cadeia, digamos assim, fotovoltaica, vai estar previsto lá na Lei Complementar 116. Qual que é a base de cálculo? É o valor do serviço. Então, se eu cobrei R$100 do serviço, se eu cobrei 1.000, se eu cobrei 10.000, se eu cobrei 100.000 do serviço, o valor do serviço está diante da competência, está diante da cobrança do ISS-QN, ou da incidência do ISS-QN. Tá? E a alíquota, cada município define o seu. Tá? Via de regra, ela vai de 2% a 5%. Tá? Então, cada município, por exemplo, Maravilha, vai definir uma alíquota X para a instalação de máquinas ou instalação elétrica. Os outros municípios próximos aqui vão definir alíquotas iguais ou distintas. Então, conversem lá com os seus contadores ou até mesmo vá à parte tributária, assessoria tributária lá do município e veja qual que é a alíquota do ISS-QN. No Imposto sobre Serviço, nós temos também a mesma característica do ICMS, ou seja, o contribuinte de fato é aquele que está tomando o serviço, aquele que contrata o serviço, porque, em regra, no valor do serviço está embutido o valor do ISS. Tá? E o contribuinte de direito, aquele que a lei obriga ao recolhimento, é aquele que está prestando o serviço, tá? Que é o contribuinte de direito. Então, num serviço lá que a gente cobrou R$100, se está incidindo 5% de ICMS, quem é o contribuinte de fato é aquele que está tomando, é nele que vai recair o ônus tributários. Mas quem vai recolher esse tributo, quem vai dar conta, quem vai prestar contas desse tributo ao governo municipal é aquele que empresta o serviço, certo? Novamente eu vou trazer para vocês, nos outros módulos a gente vai tratar sobre o preço de venda e lá eu vou mostrar para vocês como incluir tanto o ICMS, o PIS, COFINS e o ISS no preço de venda. Uma característica bem bacana lá uma característica específica do ISS, está lá na Lei Complementar 116 de 2003, e eu vou deixar aqui o link para vocês consultar, é onde eu pago o ISS. Tá? A regra geral é que o ISS deve ser pago ao município aonde está o estabelecimento daquele prestador. Tá? Então, se eu for um prestador aqui da cidade de Maravilha, Santa Catarina, e eu for prestar um serviço na cidade de São Paulo, via de regra, o ISS que incide sobre esse serviço que eu estou prestando deve ser recolhido para o município de Maravilha, que é onde eu estou estabelecido. Tá? Por que eu disse via de regra? Lá na Lei Complementar 116 tem uma lista de atividades que vocês podem consultar lá. Eu não trouxe aqui para não ficar muito extenso o material, mas tem uma lista de atividades que estão lá elencadas, onde o ISS incide no município onde foi prestado o serviço efetivamente. Tá? Então, se a atividade está prevista lá na Lei Complementar como recolhimento no município de destino, eu vou recolher o ISS naquele município onde foi prestado o serviço e não naquele onde está meu estabelecimento. Então, muita atenção para quem presta serviços estabelecidos lá, principalmente construção civil
obras, essas coisas maiores, deve recolher o ISS e deve obedecer às regras do ISS do município onde foi prestado. Tá? Então, muita atenção para quem é prestador de serviço nesse sentido. Passamos nesse momento para as contribuições previdenciárias. Até aqui a gente falou sobre os tributos que incidem lá sobre a venda, sobre a circulação, sobre a prestação, sobre a receita. Tá? A gente vai tratar agora sobre as contribuições previdenciárias, que é aquela contribuição que é feita para a Seguridade Social. Tá? São devidas pelos empregadores em geral, né? Salvo aqueles optantes pelo Simples. Eu vou passar para vocês nos próximos módulos, onde a gente vai tratar dos regimes tributários da pessoa jurídica, o Simples Nacional. Então, as contribuições previdenciárias, elas incidem sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês aos empregados, né? Aos segurados empregados, tá? Que é aquela contribuição previdenciária para a aposentadoria, para a previdência social. Tá? Então, é todo esse valor que é pago em razão dos funcionários. Via de regra, pessoal, via de regra, é recolhido 20% a título de contribuição previdenciária. Tá? Esses 20% eles incidem sobre a folha de salários. Então, se o funcionário tem lá um salário de R$2.000, temos 20% de contribuição previdenciária. Somado a isso, tem 1% a 3% de RAT ou SAT, tá? Que é o risco, acidente de trabalho, os fatores de acidente de trabalho. Isso vai depender de cada uma das empresas. E a gente tem lá 5,8% de terceiros, que são as contribuições lá, SESI, SENAI, todos esses órgãos aí que são os considerados terceiros. Então, toda a soma desses percentuais incidem sobre a folha de salários. Então, também é um tributo que deve ser levado em conta na hora de contratar, na hora de montar a sua empresa. Tá? Aqueles optantes pelo Simples Nacional, vou repetir, tá? Eles possuem uma regra específica para a contribuição previdenciária que a gente vai tratar lá nos regimes tributários. Em relação ainda à contribuição previdenciária, tá? Bem interessante esse tema. Se estivermos falando de uma empresa normal, tá? Uma empresa não optante aí pelo Simples, e for contratar um MEI, aquela modalidade que eu falei anteriormente lá de microempreendedor individual, para os serviços de hidráulica e eletricidade, que são mais vinculados à nossa atividade, vai ter a incidência da contribuição previdenciária de 20%. Então, muita atenção aqui, pessoal. Nós temos a contribuição previdenciária paga aos funcionários, né, aqueles empregados na empresa. E se eu contratar um MEI, especificamente um MEI, para prestar serviços aqui de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria e tudo mais, eu vou precisar pagar 20% de contribuição previdenciária sobre aquele valor do serviço. Tá? Então, muito cuidado quando vocês vão montar a estrutura operacional da sua empresa solar. Se eu vou subcontratar o serviço de instalação para MEI, tá? Porque eu vou precisar incluir no meu custo, na relação de gastos, os 20% da contribuição previdenciária. Tá? Então, muita atenção nisso.
Enfim, chegamos a uma síntese final dos tributos e é interessante que vocês, aqui a gente vai ter um resumo final para quem ficou alguma dúvida. E quem ficou com dúvidas também pode entrar em contato conosco, que a gente vai, na medida do possível, esclarecendo e auxiliando vocês. Então a gente tratou nesse módulo o ICMS, né, que ele incide sobre a circulação de mercadorias. A gente tratou sobre as alíquotas, né, que depende da origem, do destino da operação. Também falamos do sistema de crédito do ICMS, que aquele valor do ICMS destacado na nota fiscal a gente pode creditar. E também tratamos sobre a isenção de sistemas de energia solar. Vocês souberam que tem uma alíquota, porém está nesse momento isenta, né, por uma medida legal. Tratamos sobre o PIS e COFINS. Essas duas contribuições elas incidem sobre a receita. Tá? Então veja aqui uma separação. Tá? O ICMS incide sobre a circulação. E o PIS e COFINS incide sobre a receita, tá? Não basta apenas a circulação, tem que haver uma receita. E assim como o ICMS, ele incide sem também que se houvesse uma receita. Tá? Então, se eu estou mandando uma mercadoria para conserto, se eu estou mandando uma mercadoria para industrializar, ele está incidindo também, tá? Ao contrário do PIS e COFINS. O PIS e COFINS ele pode ser cumulativo ou não cumulativo, que a gente viu também. Quando ele é não cumulativo, ele permite crédito. A gente tratou lá sobre os insumos, eu tratei aqui como resumo créditos ocultos, porque é interessante que vocês façam um trabalho de verificação, né? Quem está no regime não cumulativo, ou seja, quem é lucro real. É interessante que vocês façam uma verificação lá do que é conceito de insumos, talvez vocês podem ter a possibilidade de ampliar os créditos que vocês estão tomando. E também falei um pouco lá da ação do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, que também é uma possibilidade de vocês terem uma redução na carga tributária. Também falamos sobre o ISSQN, o Imposto sobre Serviços, que é cobrado e administrado pelos municípios. Falamos agora, por último, das contribuições previdenciárias, aquelas que incidem sobre a folha de pagamento e também na contratação do MEI, tá? Que é uma situação específica e muito normal na atividade fotovoltaica. Então, basicamente, essa é a síntese final dos tributos e é interessante que vocês saiam dessa mentoria com basicamente esses conhecimentos, tá? Como vocês estão vinculados à atividade fotovoltaica, é necessário que vocês tenham um conhecimento profundo na atividade fotovoltaica, mas também que não deixem de entender as particularidades da legislação tributária e societária do Brasil, tá? Porque isso é muito determinante. Vocês podem estar, como eu aqui falando, perdendo crédito, perdendo dinheiro em alguma dessas situações. Casos específicos das empresas solar. Nós temos aqui, lembram que lá no início eu tratei lá que a gente tem a revenda, a montagem e o agenciamento, ou o repasse, que é muito comum utilizado o termo. Então, no caso da revenda, a gente vai ter a incidência do ICMS, mesmo que ele esteja isento, tá, para sistema solar. Nós vamos ter o PIS e COFINS para a receita em si da revenda. Comprei uma mercadoria, comprei um sistema solar, estou revendendo ele, vou ter crédito na compra e vou ter o débito na venda, ou seja, na receita. Também vou ter a incidência lá da contribuição previdenciária sobre a folha de salários e se eu fizer uma contratação de MEI de serviços lá que eu citei anteriormente. Se eu fizer apenas a montagem desse sistema solar, se eu fizer a venda, a nota fiscal não passar por mim, ir direto para o cliente final, né? Eu vou ter a incidência de PIS e COFINS sobre aquela receita, vou ter a incidência de ISSQN, porque a gente está falando de uma prestação de serviço, e também dos funcionários lá eu vou ter a contribuição previdenciária. Claro, não só dos funcionários, mas também lá da parte patronal, lá do Prolabore, né? O salário do proprietário da empresa. E no caso do agenciamento, que é onde você parceiro da TEM, faz a venda do produto fotovoltaico, a TEM também fatura direto para o cliente, porém reserva uma parte ali de repasse, seria o agenciamento, vai ter o PIS e COFINS, porque a gente está falando uma receita, vai ter o ISSQN, porque é uma prestação de serviço de agenciamento, e também vai ter a contribuição previdenciária sobre os salários envolvidos na operação. Então, analisam qual que é o método de negócio que vocês estão operando a sua empresa solar
e também analisam a forma ou quais tributos estão envolvidos em todo esse processo, tá? Porque é determinante na lucratividade. A gente está num ambiente muito competitivo. Então, se a gente perder dinheiro, perder recurso aqui nos tributos, impacta muito drasticamente na margem que a gente tem no final. Então, é interessante que os negócios prosperem, é interessante que a gente analise a parte fiscal. Por fim, IRPJ e contribuição social, imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, que são 2 tributos que eu não tratei ainda, eu vou tratar especificamente quando eu falar sobre os regimes tributários, tá? E eles vão incidir sobre todos os tipos de atividade, tá? Então é interessante a gente conversar sobre esses 2 tributos aqui que tem uma carga tributária bem grande, tá? Então, ele vai variar de acordo com o regime tributário da pessoa jurídica que a gente vai tratar ali nos próximos módulos. Se a gente é optante, se nós somos optantes pelo Simples Nacional, nós não vamos obedecer às regras específicas de cada tributo e sim uma regra única lá do Simples Nacional, lá da Lei Complementar 123 de 2006, tá? O regime unificado da arrecadação de tributos federais e estaduais e municipais, tá? Mas também é assunto para a gente tratar lá nos regimes tributários. Há tempos vem se falando que energia solar é o futuro. Esse futuro chegou e está cada vez mais presente na vida de cada um de nós. A Raycon foi fundada em 2016 e com esse avanço do mercado fotovoltaico mundial, nos tornamos a primeira fábrica brasileira 100% especializada em cabos solares, atingindo os melhores níveis de qualidade, satisfação e confiança. Com fábrica localizada em Sorocaba, São Paulo e em Extrema, Minas Gerais, dispomos de grande capacidade de produção. Utilizamos somente as melhores matérias-primas nacionais e importadas e contamos com profissionais treinados para que possamos garantir o melhor para nossos clientes e parceiros. Apresentamos aqui a melhor linha de cabos solares, com garantia e certificações que atestam a segurança e performance dos produtos. A linha Rei Solar atende suas necessidades de cabos para seu projeto fotovoltaico e já fornece para os maiores players do mercado atual. Os diâmetros mais utilizados, de 4 mm, 6 mm, 10 mm ou até outros diâmetros sob consulta. Rei Solar garante tranquilidade e rendimento aos sistemas fotovoltaicos, atendendo todas as normas e requisitos para oferecer o melhor cabo do mercado. Somos certificados TUV Highland e ISO 9001/2015. Na linha Rei Solar para garantir excelência em nossos produtos. Possuímos 100% do processo de fabricação interno e, devido aos equipamentos de última geração, nos diferenciamos pela eficiência, qualidade e de prazos de entrega. Acreditamos no capital humano, investimos e desenvolvemos continuamente nosso corpo técnico qualificado para nos tornarmos referência de mercado, sempre com foco na satisfação do cliente. Contamos também com as melhores soluções logísticas para atender todo o território nacional e internacional. Chegamos até você, onde quer que seja necessário. Raycon, a melhor solução para cabos de energia solar. Nesse momento, passamos a falar sobre os regimes de tributação da pessoa jurídica. Nós já tratamos sobre as formas de constituição da pessoa jurídica no país. Também a gente tratou de forma separada cada um dos tributos que podem ou não incidir aí na forma que você for operar a sua empresa de sistema solar. Nesse momento, então, passamos para a parte de regime de tributação, onde a gente vai tratar cada um deles que é possível que você faça a opção da sua empresa, tá certo? Vamos lá. O primeiro passo de um planejamento, de uma gestão fiscal eficiente numa empresa,
é a escolha correta do regime de tributação. Tá? Então, tanto para você recolher da maneira correta os seus tributos e também para que você não recolha a mais do que realmente precisa recolher. Então, o primeiro passo para que a gente consiga um sistema tributário eficiente dentro da empresa é a escolha do regime tributário, e é isso que a gente vai tratar a partir desse tópico. Essa opção do regime tributário, então a gente vai apresentar os regimes tributários que são possíveis perante a legislação tributária. Essa opção ela deve ser feita anualmente, então você deve optar lá no início do período qual que é o regime tributário que você vai usar durante todo o ano calendário. Tá? Via de regra, essa opção é irretratável. Por que eu digo via de regra? Porque dependendo algum tipo de movimento que é feito durante o ano, você pode ser excluído do regime tributário que você optou, principalmente se você é optante do Simples Nacional. Para a opção, deve-se observar as atividades impedidas definidas na legislação em vigor. Eu vou passar para vocês cada um dos regimes tributários e também vou falar das atividades que são ou não impedidas. Dentro da nossa cadeia, do nosso sistema de empresas fotovoltaicas, não há, até no momento, alguma atividade que seja impedida de optar por algum ou outro regime tributário. Tá certo? Uma coisa que eu gosto sempre de falar quando a gente trata sobre regimes tributários é que o correto planejamento tributário, a gestão tributária, deixou de ser algo que torne a empresa mais competitiva, mas sim algo que mantenha ela como uma sobrevivência. Não há como sobreviver no mundo de hoje sem que se tenha essa gestão completa, esse planejamento tributário, a escolha do sistema tributário adequado para a sua atividade. Tá? E aí vocês vão ver, durante esses que eu vou apresentar para vocês, que não há uma regra. Tá? Então não existe qual é o melhor regime tributário para a minha empresa. Eu tenho tantos de faturamento, eu tenho tantos funcionários. Tá? Não existe uma regra pronta ou um regime de tributação pronta para determinadas atividades. Tá? O que deve ser feito é sempre uma análise profunda com alguém que tenha conhecimento, né? A sua assessoria tributária, a sua assessoria jurídica, contábil, enfim. Então é sempre bom que se faça esse estudo anualmente. Atualmente existem quatro tipos de regimes de tributação. Então a gente vai tratar sobre o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Nós temos um outro regime que é o lucro arbitrado. Tá? Mas esse ele é mais utilizado em atividades de fiscalização pela Receita Federal ou por o órgão competente. Tá? Então esse a gente não vai tratar essa noite.